Fala pessoal, nessa aula a gente vai continuar falando mais um pouquinho aqui sobre o template engine do Laravel, que é o Blade, e nós vamos trabalhar com as diretivas de loop agora. Como que a gente trabalha aqui com o Blade, trazendo dados, né, do banco de dados e iterando esses dados e assim por diante. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu implementar isso aí no seu sistema e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que todos os códigos e explicações que eu passo aqui na aula estão na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e você pode pegar os códigos lá gratuitamente. Tranquilo? Bora lá para a nossa aula então. Então, pessoal, até então a gente trabalhou com algumas diretivas na última aula, que foi o if, né, e outros tipos de diretiva. E nessa aula a gente vai trabalhar com as diretivas de loop, ou seja, quando a gente precisa trazer vários dados e iterar esses dados, exibindo para o usuário final. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, a gente tem aqui no nosso banco de dados sistemas a tabela to-dos, né? E aqui tem alguns dados, tem 5 dados aqui. Vamos iterar esses dados através de uma diretiva de loop. Então aqui, ó, vou vir aqui no meu código, no meu to-do controller, o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui por enquanto, que a gente utilizou na última aula, deixa eu apagar tudo isso. E aí eu vou criar aqui uma variávelzinha, que eu vou dar o nome dela de data, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu model, deixa eu ver se ele já está importado aqui em cima, ó. Então use, né, app models to do, vou utilizar esse model, então vou utilizar ele aqui, ó, to do. E aí eu vou ordenar pelo nome e vou trazer todos os dados. Aqui é 2 pontos de novo. Então o que eu estou dizendo? Eu estou pegando lá do meu model todos os dados, né? Não estou colocando nenhuma cláusula where nem nada, e estou ordenando pelo nome e estou trazendo esses dados. Como a gente aprendeu, para a gente passar isso para a view, a gente passa aqui dentro do método compact só o nome da variável, no caso data aqui, ó. Aqui, nosso carros. Para a gente debugar o que está chegando aqui, a gente pode utilizar o dd, que é a mesma coisa do var dump do PHP, tá bom? Então é uma simplificação, você pode pôr o dd e aí eu vou colocar a variável data, só para a gente ver o que está chegando aqui. Eu já inicializei aqui o meu champ, né? Então não esqueça de inicializar o champ. Também já inicializei o meu servidor aqui com PHP Artisan Server, então não pode esquecer esse espaço, senão não vai dar certo, né? Aqui no meu localhost 8000 eu vou dar um atualizar e aqui ele já trouxe para mim, ó, justamente os 5 dados que eu tenho lá no banco. Se você vier aqui em original, ó, que você tem os dados, ó, o nome, o voto, o user ID e assim por diante. Então já está trazendo os dados. Como que eu exibiria, por exemplo, o ID e o nome dessas pessoas que estão lá no banco? E aí que entra a nossa parte de diretiva de loop, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar a diretiva for each $data as $key $value, por exemplo. E aqui eu vou dar um @end for each, tá? E aqui o que eu posso fazer? Eu vou exibir o nosso $value. Vamos pegar aqui o campo do a coluna do nosso banco de dados, que é a nome, ó. Vou exibir ela aqui. E vou colocar aqui, ó, a $key e vou dar aqui um tracinho e dizer que é esse nome e depois vou dar um br. Então eu estou utilizando o loop de repetição for each, pegando a variável data que a gente mandou aqui do back-end, né, e dizendo que eu quero pegar aqui e o valor, né, dessa variável data que está vindo aqui. Vamos ver o que isso aqui vai resultar para a gente. Salvei, venho aqui, dou um atualizar. Então, olha que interessante. Aqui eu já iterei todos os meus dados. Tá vendo? Então, já tenho todos os dados. Uma segunda diretiva que a gente tem aqui de loop deixa eu só comentar essa parte aqui de cima, é a for. Então, a for é mais utilizada para quando a gente tem dados numéricos e assim por diante. Aqui eu posso criar uma variável índice, né, com o 0. E aí eu vou dizer que quando for, né, o $i for menor do que count $data, ou seja, a quantidade de registros que estão vindo lá do meu banco, eu dou um $i mais. Aqui eu dou um end for, e aqui eu vou copiar o $i, vou dar o mesmo tracinho ali e vou copiar aqui, ó, o $data na posição i, $i,
e vou chamar o nome. E aqui eu vou dar um BR. Se eu vier aqui e atualizar, ó, repare que veio os mesmos dados. Ah, mas aqui iniciou no 0, porque o índice do array inicia no 0. Basta você colocar um mais um aqui, ó, e aí você vai ter o mesmo resultado do outro, do for each, tá vendo? Então, a mesma coisa que a gente conseguiu no for each, a gente consegue aqui com o for também. E a terceira forma de loop de repetição que a gente tem aqui é o while. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali com o while. Então, primeiro, no while a gente precisa criar uma variável separada, né? Então, vou colocar aqui, ó, @php, @endphp. E aqui eu vou dizer que eu tenho uma variável i, que inicia em 0, e enquanto o $i for menor do que count $data, eu vou dar aqui um @end while, que toda diretiva tem o seu fechamento, né? Aqui embaixo a gente tem que lembrar de incrementar, né? Então vou colocar aqui, ó, i mais, para toda vez que ele percorrer um nome ali, ele incrementar. E aqui eu vou colocar a mesma coisa que a gente já tinha feito ali, ó. Vou salvar aqui, jogar aqui. E aí, se a gente vier aqui atualizar, ó, o mesmo resultado com o while. Então, 3 formas de loop de repetição. Eu, particularmente, utilizo mais o for each, tá? Mas é bom que vocês entendam que tem um for while também, tem aqui disponível. Uma questão que eu queria passar aqui para vocês também, vou voltar aqui para o for each, é o seguinte: existe a possibilidade também da gente utilizar outras diretivas dentro do loop. Então, por exemplo, aqui eu poderia dizer da seguinte forma, ó, se o $key for maior do que 1, então vou colocar só do 2 para frente, né? @endIf. Então, olha, eu coloquei uma cláusula dentro de outra cláusula. Então, você pode vir aqui, atualizar. Agora, ele só pega acima de 1, ou seja, o 2, o 3 e o 4. Tá vendo? Então, estou utilizando uma diretiva dentro de outra diretiva. Queria mostrar para vocês também, pessoal, que toda vez que você cria um loop, automaticamente o Laravel cria uma variável loop. E com essa variável loop, você consegue utilizar algumas propriedades. Veja só, você consegue utilizar o índice, contagem, o primeiro registro, o último registro, even, ODD, que são registros par ou ímpar, né, assim por diante. O mais profundo, o par e assim por diante. Vou demonstrar aqui para vocês 2 exemplos. Então, primeiro, olha só, eu poderia fazer da seguinte forma, ó, @if, $loop. Se, né, for o primeiro registro, eu quero que ele exiba essa impressão aqui, ó, só que eu quero que ele coloque isso no H1, só para a gente fazer o teste. Ó. Porém, quando não for o primeiro registro, ou seja, else, eu quero que ele coloque endif normal, sem o H1. Então, vou copiar só essa partezinha aqui, ó. Aqui e o BR. Vamos ver aqui? Então, se eu vier aqui agora no localhost 8000 e atualizar, ó, o primeiro registro ficou como H1 e os demais ficaram normais, tá vendo? Ou seja, eu utilizei a propriedade loop para verificar se era o primeiro registro. Isso aqui seria equivalente ao eu fazer isso aqui, ó, se $key for igual a 0, né? É a mesma coisa aqui, fazer isso aqui. Outra coisa que a gente consegue fazer é outra propriedade, só para a gente exemplificar, vou comentar essa. Por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, @if, $loop, e aí eu verifico se é o even, e aí quando for even, ou seja, pares ou ímpares, né, assim por diante, aí sim eu quero colocar o H1. Se não, @else, ele vai imprimir normal para a gente. Então, se não me engano, even são os pares, vamos ver aqui. Vou atualizar aqui. Então, agora sim, ó, os pares, ele pegou, desculpa, os ímpares, né? Porque esse aqui é o índice 1, ó. E da mesma forma, se eu quisesse utilizar os pares, eu utilizaria o odd aqui, ó. Ele pegaria os registros pares, tá vendo? Ó? Então, 0, 2, 4. Lembrando que aqui a gente está falando do índice do array. Então, não é esse 1, é porque o índice do array inicia no 0, né? Então, é 0, esse é 1, por isso que esse é par, 0, né? Então, beleza. Então, a gente conseguiu ver os principais loops de repetição, a variável loop, né? Então, a gente conseguiu ver as diretivas de loop. A gente ainda deve ter mais uma aula de Blade, porque ainda tem algumas diretivas interessantes para a gente ver aqui antes de passar para frente. Fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida.
Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!